Salve, salve! Está no ar o Estúdio Cultural, o programa mais nostálgico da UFN TV. E eu já vou explicar o porquê desse programa nostálgico. Para conversar um pouquinho com a gente hoje. Hoje eu estou um pouco nervoso, gente, eu admito, porque hoje nós estamos sob supervisão do chefe aqui no Estúdio Cultural. José Quintana Júnior, nosso diretor, está aqui para conversar um pouquinho sobre música em especial. Quintana, muito prazer te ter aqui com a gente hoje. Prazer é meu, Jefferson. Primeiro porque eu já participei do Estúdio Cultural, é um programa que eu sou bastante fã. E segundo lugar, dizer assim, tu tem que ficar nervoso quando a irmã assiste o programa, porque ela realmente é a grande supervisora da TV, brincadeiras à parte. Eu acho que a gente tem a responsabilidade como TV universitária de sempre tentar trazer alguns debates, alguns assuntos que são relevantes, e o Estúdio Cultural faz isso em relação à relevância à comunidade, né? Então é onde a gente abre espaço para músicos locais, mas também para temáticas. Então para mim é uma honra. Foi um convite, né? Eu não me escalei nesse programa, eu agradeço muito por esse convite. E para a parte musical do nosso Estúdio Cultural, Pinto Roer, nosso convidado aqui especial, amigo do Quintana, amigo do pessoal aqui da TV, tocou no casamento do Quintana, toca em todos os lugares por aí. Prazer, inclusive chorei até. Você chorei, você sorriu? O casamento foi dele, quem se emocionou foi eu. Mas bem legal, bem bacana estar aqui com vocês, aqui muito legal. Esse espaço é muito legal também, né? Quando o cara tem a oportunidade de ver, assim, eu já tive algumas oportunidades de vir aqui também. Muito bacana. Um abraço, salve, salve aí. A gente trouxe o Pinto aqui no programa por quê? Porque o Pinto ele é um cara que tocou em muitas bandas, né? Vamos ver se eu lembro. A Fuga, Doce Veneno, salvo engano a Black Cat também. Black Cat, muito. Dentre outros, né? Muito tempo com a Black Cat. Até hoje, na verdade, eu dou lá umas palhinhas com eles lá. Esses dias eu tive em Porto Alegre com eles de novo. Acho que só esse ano eu já toquei umas 3 vezes com eles, assim. Bandas muito relevantes e importantes no cenário de Santa Maria da região nos anos 90. Boa. E é justamente sobre... 80 também. 80 também, né? E é justamente sobre isso. O que a gente está fazendo aqui? A gente veio aqui falar de como as coisas no nosso tempo eram melhores. Vocês são uma gurizada ainda, pô. E teve essa levada um pouco mais nostálgica, né? Por quê? Eu e o Quintana, a gente fala muito sobre a música hoje em dia, né? Sobre como é que a gente consome música. E a gente, às vezes, chega a uma conclusão que o YouTube ele é uma benção, mas também é uma maldição, né? Porque graças ao YouTube a gente tem contato com bandas do mundo todo, mas ao mesmo tempo, na época que a gente esperava tocar aquela música na rádio para gravar na nossa fita, parece que a gente não dá mais aquele valor, né? Aquela época mais romântica. E essa questão do romantismo em todos os aspectos, ele também se reflete em composição, né? Em poesia, em leitura, enfim, tu sair um pouco da ideia modismo e criar a tua própria personalidade de gosto, né? Ou seja, eu sou assim e por isso faço algo a partir daí. Porque senão começa a criar um vínculo muito forte de cópias, né? De coisas muito parecidas entre umas e outras e acaba perdendo exatamente o romantismo. Tipo, eu já ouvi isso, né? Então pra que eu vou, né? Se eu já tenho um achocolatado bom pra caramba, por que eu vou fazer outro, né? Então já deixa. Então o importante seria a galera fazer do seu gosto pessoal uma personalidade mesmo, né? Eu sinto falta disso e a internet acabou virando um pouco vilão nessa história também, né? Quintana, a internet matou a música? Eu acho que tem dois pontos, assim, é tudo teoria, né, Pino? Claro. É tudo teoria. As nossas teorias baseadas em nada, né? Na verdade, baseada em alguns números. Na verdade, é baseada em duas frentes. Na mudança de comportamento de consumo, em função da tecnologia, do avanço da tecnologia, e também em relação a isso que o Pinto falava, em relação à música comercial. Existe hoje uma fórmula onde tu faz uma música com ritmo mais pegajoso, com um refrão mais fácil de decorar, às vezes com uma melodia também não tão agressiva, porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar mais do rock, né? Mas com melodias assim, com riffs que as pessoas se identificam mais. Então, na verdade, tu não estaria falando como alguns músicos falam a sua verdade, mas sim fazendo um produto para ter público, para ter visualizações. Aí que eu falei que falta o romantismo nesse momento, né? Quando entra o monetário, acaba perdendo outras partes. Os famigerados 4 acordes do nada sucesso. Contra ganhar dinheiro, mas, como eu disse, aí acaba perdendo um foco de verdade e individualidade também, né? E eu acho que assim, ó, em relação a essa mudança de consumo, comportamento de consumo, como é que funcionava num passado muito recente? Tu falou que a gente é jovem, mas a gente participou dessa geração. Por exemplo, a banda Fuga, eu conheci fazendo isso que eu vou contar agora. O que a gente fazia? A gente escutava uma rádio que tocava rock e aí ficava ouvindo todas as músicas que tocava. E quando dava aquela música que tu queria gravar, tu gravava. Mas para e pensa quantas músicas tu consumiu indiretamente. Ou, na verdade, o consumo foi direto, mas o objetivo era
mas tu acabava ouvindo uma série de outras músicas para ouvir a tão esperada música que tu queria. Hoje, com a questão do YouTube, tu busca a música que tu quer ouvir. Claro que algumas pessoas deixam num playlist aleatório, vou ver as músicas do Alexandre Pinto lá, do artista X, deixa um playlist. Mas muitas vezes as pessoas estão procurando especificamente, eu quero ver essa música, quero ver essa música. Então se perdeu um pouco essa questão da descoberta ao natural de novas músicas. Né? Sabe que eu sou da época, cara, que eu era amigo de pessoas de rádio, assim, e tal, eu ligava pros caras, pedia pra eles botarem a música, eles me diziam a hora que eles iam pôr pra eu poder gravar, pra poder tirar a música em casa, tirar a letra, essas coisas. Porque na época, até mesmo de vinil, a gente tinha que gravar uma fita cassete pra ficar apertando no pause pra poder escrever, né? Principalmente as inglesas, assim, o cara tinha que ir apertando no pause e ir escrevendo à mão, assim. Né? Muito louco. Hoje em dia, pô, tu vai no YouTube ali, tu acha qualquer coisa e tu vai no cifras.com, seja lá o que for, lá no Vagalume, e acha todas as letras, né, meu? É verdade. Não, eu ia citar o exemplo da história dos Filhos de Francisco, né? Que ganhou as telas do cinema, que é a história do Zé de Camargo e Luciano. A história do pai botando um monte de ficha no orelhão, legal, ligando e pedindo música para a música dele tocar na rádio. Ou seja, como é que faria isso hoje? Pegaria e ficaria abrindo quantas abas do YouTube para ficar... Mesmo achar a música. Bacana essa parte do filme por isso, porque tem esse romantismo, como eu disse, assim, primeiro de acreditar, né? Hoje parece que é tudo muito produto, aí acaba ficando um pouco overdosado, assim, né? Todo mundo querendo vender demais acaba não vendendo. Tinha que ter um pouquinho mais de organização dentro. O papel do videoclipe mudou um pouco, né? Porque ali nos anos 90, anos 2000, aqui no Brasil, a gente teve a MTV Brasil, que infelizmente hoje não tem mais. Agora já não tem. E pra muita gente, a MTV foi a rádio da época, né? Porque tinha uns programas ali, o pessoal queria ver um clipe tem essas partes e assistia boas, né? outros. Ou seja, um bom clipe numa internet vai ser um vínculo de mídia pra ti muito bom. Mas ele não se perde no meio de tanta coisa. Eu acho que tu foca em quem tu quer mostrar, né? Quem vai gostar também vai acabar mostrando para outros. E assim, tu direciona mais hoje em dia, eu acho. Mas eu concordo com ele. Que a internet é mais vista do que a MTV, isso que eu quis dizer. Não, e a MTV tinha esse romantismo de tu esperar sexta-feira o lançamento do videoclipe, que ia sair acho que às 10 da noite, eles ficavam lançando, a semana vai ser... Por exemplo, eu era muito fã do Metallica, né? O clipe do Metallica às 10 da noite, eu ficava a semana inteira esperando aquele dia. Era a oportunidade. MTV, por exemplo, já não tinha mais nem clipe, né? As pessoas só falavam, a gente ligava a TV, ficava só falando, era só programa de fala, assim, não tinha mais música, né? Algumas rádios também não tem mais música, né? Se tu for pensar, né? É verdade. Liga o rádio, assim, não tem mais música, assim. Então esse vínculo acabou ficando mais focado pra internet mesmo. Quem quiser vai ter que ir lá. E a gente falava também, né, da questão do hit, né? Às vezes a gente conversa bastante. Da Menina Veneno? Fala muitos hits, né? E se a gente parar pra pensar, poxa, a gente lembra de um hit dos anos 90 tranquilamente, assim, mas se a gente parar pra pensar, qual foi a música de 2018? A gente lembra de uma música lá em janeiro, mas ela em fevereiro já tinha sido substituída, né? Eu lembro que nos tempos áureos aqui da MTV, não era uma banda de rock, mas eu lembro que uma banda ficou 50 e quase mais de um ano no primeiro lugar do Disque MTV, né? E a banda ficou um ano inteiro naquela parada ali. Então, todos os dias tu ouvia e via aquele videoclipe pelo menos uma vez. Mas a mídia, ela injeta coisas momentâneas mesmo, né? Esses modismos, eles são passáveis. Por isso que botam tanto, né? Também para dar uma enjoada, né? Às vezes até tem músicas bem boas, inclusive, e aí elas se transformam em músicas enjoadas porque tocou demais, né? Verdade. E é muito rápido isso também, né? Para elas se transformarem em enjoadas, talvez elas não sejam tão boas às vezes. E assim, eu acho que os dois fenômenos que a gente estava falando, da questão da forma da indústria musical, mas também da forma de consumo. Porque quando a gente fala... A gente não pode resumir só o fenômeno industrial, porque a gente tem que pensar em bandas, por exemplo, que estão em atividade ainda. A gente poderia citar várias. Mas vamos pegar do rock gaúcho aqui, estilo Nenhum de Nós, por exemplo, que emplacou vários hits nos anos 80 e 90. Qual foi o último hit que o Nenhum de Nós emplacou? Que as pessoas sabem decorar a letra. Porque eu acho que a questão da forma de consumo... Mas é o mercado também, né? O mercado não se interessa por aquilo ali, não tem a ver com isso também. Mas o tempo passa e a banda vai ter que mudar também, né? Mas eu digo assim... A Ivete, que fazia axé, hoje faz outro tipo de coisa. E é uma das poucas que se manteve, né? Mas é por isso, ela vai modificando a partir do que essa mídia pede, né? Ou seja, o mercado ele modifica muito rapidamente, né? Provavelmente o que é sucesso hoje não precisa ser... Às vezes dura mais, né? O pagode durou bastante, o sertanejo está durando bastante, mas o mercado ele modifica, assim, ele modifica visivelmente, né? Mas pegando só para concluir essa parte, pegando de nós como case,
Vamos pegar quem gosta, né, de nós, então, quem gosta de estilo de música. Com certeza sabe de cor Astronautas de Mármore, sabe de cor Camila. Que é do David Bowie. Exato, sabe Camila, enfim, Sobre o Tempo, vários outros sucessos aqui dos anos 80 que até depois resultaram no primeiro acústico. Uma das primeiras bandas a gravar acústico, inclusive, no país foi a União de Nós. Beleza. As pessoas que consomem esse tipo de música e gostam, com certeza não sabem as novas, porque hoje elas são obrigadas, digamos assim, que é um pouquinho mais trabalhoso ir atrás. Tu precisa ir atrás do som, um pouquinho mais diferente. Antes vinha até ti com mais facilidade. E aí se tornou mais seletivo o consumo. E aí entra a indústria que tu estava falando. Existe a tendência do momento, a música que todo mundo está sugerindo, mesmo que tu não goste, tu fica conhecendo a música. O mercado é investimento também, a gente não pode esquecer disso, né? Ou seja, tem um investidor, uma pessoa que vai pagar, ou tu mesmo, tu tem uma grana para colocar, a gente chamava de jabá isso antigamente, isso existe descaradamente, né? Para ter uma música na novela, para ter uma música na rádio. Então, como eu disse, tu tem que ter um produto de qualidade para que essas rádios, para que essa TV te engula, te queira, né? E mais o investimento, né? O investimento, cara, às vezes a música não precisa ser tão boa assim quanto o investimento. É importante sempre ter alguém que como eu disse, é um produto, cara, produto, sim. Se até o refrigerante mais famoso do planeta paga e paga caro para aparecer na TV, por que o músico não vai pagar, né? Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem esse processo. Para se tocar em TV e rádio, a gente sabe que existe um mercado bem mordedor aí e tal. Então tem que ter um produto bom, cara, um produto de qualidade com essa organização toda, né? Para poder fazer com que o teu produto apareça cada vez mais, né? Uma coisa que se tinha bastante aqui na cidade, né, eram os festivais, né, as bandas se reuniam, faziam festivais. O Pinto até comentou comigo, né, sobre shows que tinham 20 mil pessoas aqui na cidade, né? Um monte de gente, pra assistir aqui, as bandas daqui também, a gente tocava uma noite só da gente, assim, com 15, 20 mil pessoas, né? 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, eu toquei praticamente todas as feísmas, né? Pois é, e aí agora parece que é possível que o interesse das pessoas tenha mudado junto com as tendências do mercado. Feísma não tem nem show mais, né? Não temos os shows da Feísma, faz um violão e voz ali. Mas é meio triste, né? Pelo menos assim, eu vejo isso como uma coisa meio triste. De uma cidade que antes reunia 20 mil pessoas para ver um show de rock, de pop rock, enfim. Hoje esses shows parece que estão restritos ali ao banquinho e o violão no bar. Eu continuo falando que é investimento, né? Ou seja, quanto menor o estabelecimento, menor vai ter que ser a barulheira que se faça, né? E rock tá ligado a isso, né? Barulho. Mesmo uma banda de sertanejo com 6, 7 pessoas em cima do palco, gaita, violão, baixo, bateria, tem lugares que não suportam isso, né? Não tem essa disponibilidade de tu botar 6, 7 pessoas em cima do palco. E aí vai diminuindo até chegar onde a gente está hoje, de violão e voz. Né? Mas é uma pena, sim, uma pena o investimento da Feísma ser precário para que a gente não tenha, né? Final do ano também a gente acaba tocando ali na praça, o Pila tem um lance do rock lá do dia do rock que acaba acontecendo com uma estrutura bacana ali, né, com som legal e tudo, mas ainda é pouco, sim, claro que é pouco. São alguns respiros, né, que a gente fazia concha acústica por conta própria, para te ter uma ideia, assim, a gente levava um som para lá e tocava na concha acústica para, sei lá, 5, 6 mil pessoas, assim. Tenho fotos disso, né, que pena não trouxe, mas de uma Santa Maria realmente cara, se alimentava de cultura, de música, né? Nunca chamei muito de cidade de cultura porque nunca veio de alguma estrutura até, sei lá, política, né? Que pudesse nos ajudar, alguma coisa assim. Nunca existiu isso é fato. Mas a gente era mais unido também, né? Isso é uma coisa que modifica muita coisa, né? Tu juntar um monte de bandas, ou 5, 6 bandas, e essas 5, 6 bandas juntas conseguir movimentar um circuito literal, assim, de tanta gente que consumia música e consumia gente naquela época, né? Falando de consumir música, eu acho que agora nada mais justo do que a gente ouvir uma música aqui com o Pinto Horn no Estúdio Cultural. A gente vai de som agora e já a gente volta. Eu sou meio barulhento, e aí então eu vou tentar tocar algumas aqui que eu possa fazer de violão e voz. Essa chama Dia e Noite, ela tocou bastante na rádio na época também. Uma música bacana aqui, eu acho que da época da Black Cat eu fiz essa música. Vamos lá. Eu sinto a minha alma leve quando estou perto de você, e um arrepio no corpo, dá vontade de te ver.
olhos piscam, a boca molha, o sorriso aumenta e o coração bate mais forte no desejo de te dar prazer. E olha quanto tempo faz, já faz semanas, já faz muitas horas, faz muito tempo que eu espero te encontrar o que desejo agora. De dia eu só penso em estar contigo e espero até o pôr do sol. A noite me vem como um castigo, dia e noite eu quero estar com você aqui. Massa! Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Antes da gente voltar para o bate-papo do Estúdio Cultural, vamos saber o que tem de novidade na programação do cinema aqui na cidade. O resgate do presidente russo no frio do Oceano Ártico vai deixar todo mundo tenso com a possibilidade do estouro de um novo conflito mundial. Há 40 anos, Laurie escapou de um assassino em série na noite de Halloween. Em 2018, ela precisará enfrentar seu passado mais uma vez. Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Conheça a história por trás de uma das frases mais marcantes do século XX. E se você ainda não teve tempo de assistir A Casa do Medo, Nasce uma Estrela, Pé Pequeno, Venom, e Tudo por um Popstar. Corre que os filmes estão em cartaz por mais uma semana. A programação completa você acessa nos sites arcoplex.com.br e cinépolis.com.br. Segundo tempo do Estúdio Cultural mais nostálgico que a gente já teve aqui na UFN TV. E agora é o momento de a gente mostrar. Me chamando de velho, pô. Nostálgico. Ai, meu Deus. É uma hora da gente ótimo, fazer um resgate aqui de uma coisa que algumas pessoas podem não saber o que é. Um objeto, inclusive, a gente pode dizer que é uma relíquia. Tem aqui no meu bolso. É algo que não é todo mundo que conhece hoje em dia. Espetáculo. Pois então, se hoje, né, o limite da música está restrito a alguns terabytes, petabytes, ou basicamente toda a internet. Antes a gente tinha que ser muito seletivo, né, para saber o que a gente ia ouvir, porque tudo cabia em 60 minutos. Nesse objeto aqui, a famigerada fita cassete. Aqui eu agradeço ao Rogério Jareta Júnior, que nos emprestou a fita dele da Legião Urbana. Que bacana. Algumas eram de 90. Tinha fitas de 90 minutos. Sim. E ainda dependia da forma como a gente gravava o som. Era tudo de bom. Cromo. Exato. Era tudo de bom. E tinha um esquema, eu não lembro qual parte do A gente colocava uma fita adesiva aqui em cima para poder gravar. Para poder gravar de novo. Isso, quando tu tirava essa fitinha aqui, ela só reproduzia, ela não gravava. Eu colocava uma fita durex mesmo. Ou seja, quando a gente tinha certeza que a seleção que a gente fez estava fechada, a gente tinha uma manha, tu tinha que apertar no play, no rec e apertar assim para poder fazer com que o violão ou a guitarra na época assim saísse no som de casa, assim. Ficava uma coisa mais horrível, mas era o que tinha, assim, tipo, o cara não tinha dinheiro para comprar um amplificador, né? Aí ficava tocando, fazendo rock em casa, assim. E o mais interessante disso aqui é o seguinte, são dois lados, né?
Aí, digamos que tu quisesse ouvir uma música, hoje eu tô a fim de ouvir aquela música. Aí se tu não tinha anotado as músicas, aí tu vai passando para frente, o lado A. Sim. Aí não, é do outro lado. Aí vira, rebobina toda a fita. Eu pegava uma caneta Bic e fazia assim para voltar, às vezes. E histórias curiosas, né? Fita, né? Coisa tinha mais. Pegar a caneta para puxar, né? E histórias curiosas, porque tinham programas de rádio que passavam, tinha uma programação exclusiva. Agora é o programa para tu gravar tua música. Mas às vezes a gente não tinha paciência de esperar. Por exemplo, salvo engano, foi na Transamérica FM, quando tinha aqui em Santa Maria. 105.7. Eu tava ouvindo, o cara anunciou que ia tocar Don't Cry, do Guns N' Roses. Nossa, corri, peguei minha fita lá, deixei pronto. É uma baita música. Soltou a fita, foi sensacional, consegui gravar a música. Só que no finalzinho da música, nos 10 segundos finais, tocou a vinheta sonora da rádio. Ou seja, naquela minha fita, finalizava a música e tan. Toda vez que tu ouvia. E agora toda vez que eu escuto essa música parece que falta algo. Aquilo ali, perfeito. Então a gente tem muita história curiosa, né? Eu sempre fui muito de comprar vinil, assim, o pouco dinheiro que eu tinha ali, acabava comprando os discos em vinil. E eu tenho essa mania também, de quando termina a música eu já sei qual é a outra que tem que vir depois, né? Então às vezes na internet eu não tenho essa oportunidade, eu digo, não, aqui tinha que vir aquela, que é do disco mesmo, né? Mas, como se fosse uma continuação de uma música para outra. Isso que a gente estava falando no primeiro bloco, do consumo, que influencia também na questão de conhecer novos trabalhos, hoje as ferramentas. Uma das músicas que eu acabei ficando fã, na época eu era criança, mas que eu vim conhecer depois dos artistas que reproduziam essa música foi justamente da banda Fuga. Um dos títulos dela, alguns chamam de Saudade. Saudade. Né? Alguns chamam de Confusão de Sentimentos, mas o título original dela é Saudade, né? Porque às vezes eu pergunto, qual é Saudade? Né? É belíssima canção. Não, eu conheço só Confusão de Sentimentos da banda Fuga, pois é a mesma. É a mesma. Foi ouvindo na rádio. Então, é um exemplo que eu estou te dando de músicas que através da rádio tu ouvir assim, ou tu ouve uma vez, tá legal, tu ouve uma segunda, tu presta atenção de novo e diz, mas eu gostei dessa música. E aí tu vai, assim várias bandas eu fui descobrindo ouvindo rádio. Eu fiz e tenho muito orgulho, assim, desde criança ser compositor, assim, eu sempre fiz música, da pior até a menos pior, mas sempre fiz música, assim, continuo fazendo, até festival nativista, seja lá o que for, eu tô todo em jingle, música de propaganda, enfim, eu tô sempre trabalhando com composição. O Rafael, ele fez uma, bicho, mas ele fez tão bem, né? Rafael Hitzel, que é o compositor da música Saudade, guitarrista da Fuga, meu amigão, e ele fez tão bem, né? Fez uma, mas foi no ângulo, assim, né? Sabe aquele zagueiro que faz um gol na vida, mas gol do campeonato, assim. É uma belíssima canção mesmo. Mas é isso que eu acho que se perdeu um pouco. Hoje me pedem muito pra cantar ela, o Pila, toda vez que tô com ele também a gente acaba tendo que tocar. É um hino. O Pila apanha se não tocar, eu às vezes até não toco. Mas me pedem bastante, assim, eu tenho muito orgulho de tocar ela sempre, assim. Muito legal. Mas eu te diria que com certeza uma das músicas que mais marcou o rock de Santa Maria, se não a mais. Talvez a música símbolo do rock aqui de Santa Maria. É uma balada linda, né, cara? Então tem todo esse processo aí de aceitação, né? Eu acho que isso que se perdeu um pouco. Porque a banda Fuga, com certeza, naquela época não tinha um apelo comercial, não tinha uma indústria por trás injetando dinheiro. Existiam a gente sempre fala isso, até que a gente só fazia, assim, a banda teve muita oportunidade. A gente ensaiava, naquele período, eu falo de todas as bandas, né? Nossa, Tio Dos Veneno, Fuga, Feeling, Black Rain, enfim, todo mundo. A gente ensaiava muito, cara. A gente tocava praticamente todos os dias, velho, entendeu? Então, a composição era uma coisa muito normal, assim, né? Alguém puxa uma coisa, o outro sai cantando, o outro sai tocando. Então eu acho que a gente, mais do que qualquer apelo comercial, a gente tocava, velho. Mais do que pensar nisso, sabe? Vou fazer uma música para tocar na rádio. Desilusões mesmo, quando eu fiz, né? Foi talvez a primeira balada depois de Saudade que tenha vindo. E ela teve uma aceitação também de 3, 4 meses de rádio, assim, inacreditável. Tocava 8, 10 vezes por dia na rádio. Claro, as duas são baladas, né? Como eu falei, assim, elas têm um apelo maior que, a minha mãe gosta, sabe? Então, quando vê, não estou dizendo que a minha mãe ligava, mas, quando vê, tinha um número maior de pessoas ligando para a rádio, né? Questão de faixa etária mesmo. Né? Que é isso que eu acho que se perdeu um pouco, Jefferson, que a gente estava falando antes, por exemplo. Se perdeu em que sentido? Para que seja possível um Quintana criança lá conhecer uma banda Fuga da vida que não tem um apelo industrial por trás, hoje não é através da rádio. Não. Muito difícil, não vai ser mais por esse veículo, não vai ser mais por esse meio. E talvez esse veículo, porque o Spotify, que é um aplicativo hoje que as pessoas utilizam para escutar as músicas que gostam, para fazer a sua playlist, as pessoas fazem a playlist já de músicas que elas conhecem. É difícil elas baixarem a discografia, até tem, mas... E a própria questão
do aplicativo, né? Ele meio que memoriza ali o que tu mais ouve, o que tu gosta. O algoritmo, né? Ele passa a te dar sugestões semelhantes. Isso, ali. Então assim, ó, eu acho que hoje a opção, e aí envolve o que a gente estava falando no intervalo, né? YouTube. Ou os sites mas o YouTube é o mais famoso, né? Que daí entra a produção audiovisual, não mais só do áudio, não só mais da trilha. É muito mais fácil hoje um trabalho do Pinto ficar famoso, porque ele fez um clipe que ele viralizou, que é o termo que se utiliza hoje na internet, ou seja, atingir uma visualização que todo mundo fica conhecendo, do que ele só gravar a música em estúdio e fazer com que ela ganhe um público maior. É muito mais difícil. Eu diria assim, hoje eu não consigo enxergar dessa forma. Há casos, mas é exceção da exceção. A gente tem a banda americana, o OK Go, né, que ficou muito mais conhecida pelos videoclipes do que pelas músicas, que é a banda que fez o videoclipe nas esteiras. É que isso que a gente está falando sobre uma música ser conhecida de uma forma mais estadual, digamos, ela não tem a ver com a internet, porque a internet tem um poder muito maior, né? Ela globaliza literalmente, né? Então tu acaba naquela época, como eu disse assim, cara, a gente tocava em Cruz Alta, a gente tocava em Passo Fundo, as pessoas cantavam as músicas da gente, né? A rádio patrocinava o evento ou produzia o evento e ficava tocando tua música durante um mês, cara. Porque teu show vai ser dia 20, teu show vai ser dia 15 lá, e eles ficam fazendo cada propaganda com música tua, e essa banda vai estar aí dia 15, e botava tua música. Hoje, pô, tu vai ter que fazer com que Porto Alegre te coloque a música. O Paulo Ricardo, na verdade, aqui de Santa Maria, ele foi o grande herói dessa história toda, né? Porque ele trabalhava numa rádio, praticamente era a única rádio que tinha, FM, assim, que todo mundo ouvia. E ele botava as músicas da gente com uma frequência muito grande. A aceitação da galera é que fazia com que ele tocasse mais vezes, né? Mas que ele atirava verde para colher maduro e graças a Deus, muitos, né? A nossa, Tia Doce Veneno, a Fuga, a Black Rain, a Black Cat, todo mundo tocou em rádio muito, assim, né? E bandas que eu trabalhei e bandas que eu não trabalhei, mas como amizade muito, muito fechada e, como eu disse, assim, sem esse cara seria muito mais difícil. Faz falta um cara assim, poxa, né? Um cara poxa, que... como eu disse, chamei de herói agora. Um cara que... Não, vou matar no peito aqui, vou botar esses caras pra tocar, porque o cara é bom, papapá. E não tenha dúvida também que tem a ver com isso. O poder maior acaba, quando vê, tu perde um emprego, né? Exatamente como tu falou, é um ato heróico, assim, de tu levantar uma bandeira, pô. E a dificuldade hoje de ter uma figura dessa é justamente como é que tu vai massificar o consumo. Que a rádio, por exemplo, era o meio que as pessoas paravam para ouvir música um tempo atrás. A gente estava falando que hoje o YouTube é a solução, tá? Mas, por exemplo, assim, como é que esse vídeo vai chegar para ti, vai chegar para mim, vai chegar para ti? Entende? Na rádio a gente estava tocando, tinha uma galera ouvindo, e às vezes a música podia, alguns não gostar, outros gostar, ou passar desapercebido, mas todo mundo estava consumindo naquele momento. O vídeo hoje ele tem que chegar até aí que entra a indústria, o poder hoje em dia de tu impulsionar ou das pessoas. Ou elas vão, de fato, ela vai viralizar por algum motivo, algum contexto, mas aí entra um outro perigo, mas que sempre existiu, que é a apelação. Isso que é bacana, a gente está numa universidade aqui, né? Então, quando vê, pô, pessoas de várias ramificações, de várias classes, trabalhando em prol a isso, né? É o cara que filma, é o cara que trabalha com venda, é o cara que trabalha com imagem, é o cara que entende. Então, se a gente conseguisse ter grupos de pessoas, né, interessadas nisso, seria bacana para a arte também, né? Poxa. Seria legal para todo mundo, como eu disse, todo mundo aparece nessa história, né? Pô, quem foi que fez esse clipe? Tipo, quem é que tá conseguindo vender? Quem foi que fez o figurino? Quem foi que... Né? Seria um trabalho feito a várias mãos e de muita qualidade, assim, que a gente conseguiria ter, já que a gente tem tanta gente, e a questão da qualidade, né? Hoje, por exemplo, tem celular que já faz filmagem em 4K, né? Então, a gente não depende mais também, né? daquele equipamento. Claro, o celular que filma em 4K, ele é caro. Já é caro. Mas ele, na época, pra gente fazer um videoclipe nos anos 90, usava rolo de filme, né? Nossa. E então tinha tudo que dá certo, porque o rolo de filme era caro, então o equipamento era caríssimo. Hoje tá tudo muito mais acessível. De câmera do Paraguai, assim, umas câmerazinhas pequenininhas, assim, coisa mais horrível. E era de fita, assim, também. Tu tinha que botar numa fita grande para poder botar no videocassete. Era puxado. Mas como eu disse, questão de ilha de imagem, essas coisas todas, elas começam a vir para melhorar tudo mesmo, né? Ou seja, pessoas que trabalham com isso, obviamente, vão sempre ser muito bem-vindas, assim, né? Para que uma mão ajude a outra mesmo, assim, e a gente consiga fazer um trabalho. Eu, inclusive, estou aí, se alguém quiser fazer um clipe, eu acho bacana. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Deve. Porque tu abriu o programa falando de nostalgia,
e o Alexandre Pinto, ele é representante de um segmento musical, que é esse sim eu acho que a gente pode falar em nostalgia. A gente está falando de forma de consumo, hoje em dia como é que uma banda divulga, mas isso é genérico, de forma generalista, né? Mas o rock. Hoje a questão dos espaços, por exemplo, nós nos anos 90, 80, tinha uma rádio que só tocava rock em Santa Maria. Aliás, duas. E tinha lugares, né, que só tocavam rock. Duas. Hoje em dia nenhuma toca exclusivamente rock. Nenhuma. Então, mas por isso que eu falei, é um mercado daí, né? Elas precisam viver de alguma forma e quem está pagando mas não quer. A gente tem que também fazer autocrítica, né? Eu não sou músico, mas sou consumidor. Já li alguns artigos dizendo assim que o crítico nostálgico tem que abrir o coração dele para o novo. E aí eu me vi um pouco no texto, porque eu sou muito escutar ainda do que eu escutava muito antigamente, as bandas dos anos 80, dos anos 90. É muito raro escutar uma banda nova, sendo bem sincero. Mas a gente também reconhece que há poucos espaços para descobrir esse novo, tu tem que ir atrás. Eu acho que isso gera uma dificuldade maior também, porque tu tem que ficar catando esse material e talvez, como tu tem um repertório muito vasto do que tu gosta, tu acaba ficando um pouco refém disso. Pra ti que é músico e que tá nesse cenário ainda, batalhando nesse cenário, o que aconteceu com o rock e o que pode mudar para esse espaço melhorar? Eu sou mega cético quando me perguntam isso, quando falam isso, que o rock acabou, e só dou um exemplo, assim, cada show que eu vou, mesmo que seja em Porto Alegre, tem 40 mil pessoas dentro do estádio para ver uma banda de rock. Então, não sinto diferença nenhuma, sinceramente, até porque eu não escuto rádio mesmo, então, para mim não faz diferença. Eu sinto que eu, por exemplo, eu até tenho essa imagem meio de roqueiro aqui, eu escuto rock o dia inteiro, me considero um roqueiro de verdade, de alma e coração. Mas eu acho que a coisa que eu menos faço é tocar rock. A verdade é essa, sabe? Eu toco em bares, toco em jantares, toco em formaturas, em casamentos, e a coisa que eu menos... Claro, o jeito que eu faço provavelmente pareça rock. Mas o repertório no papel não é rock, entendeu? Então, essas diferenças que eu sinto, assim, que a atitude do rock, ela não vai morrer. Né? Quem faz, quem grita, quem esperneia, vai continuar fazendo, né? Porque é de dentro, né? Não tem muito poder de ficar moldando, né? Às vezes até conseguem, infelizmente, moldar artistas e se transformar naquele bibelozinho ali e tal. Mas o roqueiro, ele é transviado por conta já, né? Ele é anarquista por conta, então não vai rolar de tu dizer que mesmo eu tocando outro tipo de música, continua sendo rock, né? Meu sentimento, eu tô tocando outro tipo de música, pode ser até um segmento do sertanejo, assim, pra mim é rock. Tava lá no teu casamento, tu viu isso. Pra mim é rock, bicho, entendeu? As pessoas estão dançando, estão se divertindo, estão cantando junto, mas o poder do rock é maior do que qualquer estilo, sabe? Ou seja, essa carapuça que deram pro rock de que ele acabou, de que não rola mais, não é verdade. Tem 2, 3 bares em Santa Maria que trabalham com rock aqui, estão sendo cheios, né, cara? Pelo menos um deles tem um movimento até melhor do que os outros, assim. Então, não vejo, assim, essa diferença, não, cara. Não consigo ver. Vejo ônibus inteiros lotados saindo daqui para ver show em Porto Alegre, sabe? Acontece isso, né? Tem 600 para ver o Roger Waters, não tem 20 para ver teu colega, teu amigo ali. Mas, no fim das contas, eu acho também que a gente cada vez tem lugares menos propícios a se fazer rock, né? Essa estrutura para tocar rock tinha que ter uma qualidade de som, luz e uma acústica dentro do estabelecimento que favorecesse, né? Eu faço a provocação, já que tu é do meio, porque se a gente pegar um cenário nacional, né, existiu um movimento do rock... mas sobre a mídia, sim, eu te entendi completamente. Sobre a mídia, não dá mais abertura para bandas de rock. Existiu um movimento do rock nacional ali nos anos 80, principalmente ali, da banda Aborto Elétrico, que culminou no Legião e no Capital Inicial. Aí também tinha uma outra banda que eu esqueci o nome agora, que era de Brasília, também muito famosa. Eu tô com o nome da banda aqui. O Paralamas também, mas tinha aquela Até Quando Esperar. Plebe Hood. Então, o movimento que surgiu justamente em Brasília, e num momento, lógico, político, né? Bastante conturbado, mas que... A gente está falando de união de novo, né? Você vê aquilo que aconteceu nos anos 80 e 90 aqui em Santa Maria, tinham 5, 6 bandas fortíssimas, de muita qualidade, que se juntavam para tudo, inclusive era essa provocação. Mas não só para isso, todo mundo ia no show do outro, todo mundo ia no ensaio do outro, todo mundo, a gente fazia churrasco, as bandas cresciam juntas, né? As bandas cresciam juntas. Isso eu acho interessante, cada uma com a sua personalidade, com o seu som, mas como eu digo assim, a união é vital para isso, né? Me parece que assim, no cenário internacional a gente tem que, para quem assistiu já o filme Walk the Line, Elvis Presley, Johnny Cash,
Chuck Berry, a galera saindo em turnê juntos, que justamente representavam um movimento, eles começavam a abrir as portas, lógico, depois cada um seguiu o seu rumo, mas foi um movimento que nasceu em conjunto. Tu acabou de retratar o movimento Santa Maria. Não está faltando isso? Esse movimento? Falta, claro que falta. Em primeira instância, um lugar que a gente pudesse fazer rock, né, com mais frequência. Estou falando de um lugar maior mesmo, assim, né, uma semi-boate, por exemplo. A gente acaba trabalhando com muitos bares pequenos, né? Acho que tem pouquíssimas boates, assim, e as boates sempre segmentadas, né? Até para a questão do barulho que tu falou, né? As boates, elas não trabalham com rock mais, né? E nesse sentido que eu vejo que tu tá certo, assim, o que tu tá dizendo. Mas o rock, ele tem espaço, sim. Ele tem espaço. É só uma questão que, às vezes, é uma filosofia do dono do estabelecimento e não do mundo, né? Isso que eu quis desmistificar, assim, eu sou cético nesse sentido. Eu não acho que o mundo, né, o Foo Fighters é um exemplo de uma banda que vende muito bem, obrigado. E é um rock pesado. E muito bom, muito bem feito. Então, os caras encheram um estádio, né? É, isso que eu falo. Tocaram em Wembley e não tinha lugar pra mais ninguém. Todos que eu vejo ali, vem a Porto Alegre, vem a São Paulo, Rio, todo mundo lota, né? No Rock in Rio mesmo, as noites que mais lota são a do rock pesado, coisa parecida. Então não tem muito... É uma filosofia muito pequena de alguns, assim. Não é uma filosofia do mundo, não. Mas agora, a gente tem que apertar um pouco, né? Me convidou, tá me deixando falar, eu tô falando. Pode falar, fica à vontade. Mas eu concordo contigo, até porque eu sou um consumidor desse rock, estive no show do Foo Fighters aqui no Rio Grande do Sul. Não vou falar o nome do estádio, porque do estádio rival... Tava em casa. Mas hoje o Alexandre Pinto, se ele vai lançar um material dele, é muito mais fácil ele fazer sucesso com outros segmentos, como por exemplo sertanejo universitário e outros semelhantes derivados. Que existe um apelativo maior de consumo, mas também um apelo midiático com maior facilidade. Eu ainda vou bater no lance do investimento, né? Posso fazer sertanejo de ninguém me conhecer também. Vai continuar tudo a mesma coisa. Mas não seria mais fácil? É mais fácil para alguém investir em mim, claro, agora eu te entendi. Aí pode ser, mas como eu digo assim, existem bilhões de bandas de sertanejo que ninguém sabe que existe, né? Isso que eu digo, não é tão fácil quanto se imagina, não. Sim. Não é tipo, hoje eu vou fazer o sertanejo, amanhã eu tô no Faustão, não é bem assim, não. Tudo é investimento mesmo, infelizmente a gente trabalha com modismos, né? Mas como eu falo, assim, se o cara tiver a personalidade de ir buscar o que quer, eu tava ouvindo Triumph, né? Provavelmente ninguém sabe que existe isso. Eu escuto Oliver Hartman, que ninguém sabe que existe e tal. Vai ver lá, tem 1000 visualizações do troço, assim, de 2005, né? Tipo, só eu conheço esse troço. Então, é tentar personalizar mesmo, né? Eu gosto disso, vou atrás do que eu gosto. Se eu ficar indo atrás do que me mandam, aí fica meio difícil, né? Claro, trocar cerveja por leite, pô. Mas cada um tem que fazer o segmento que quer, né? Eu acho que a internet é um baita de um veículo, é um baita de uma ferramenta, mas a gente precisa ter personalidade também, né? E gostar do que se gosta, nada a ver, não tem, tu tá de um time, eu sou de outro e a gente continua amigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas já que a gente está num ambiente universitário, e o pessoal às vezes no final de ano ou final de curso tem uma dor de cabeça para qual vai ser meu trabalho no final de graduação. É uma pesquisa interessante também, em relação ao perfil de consumo hoje, em relação à indústria musical, como é que é o comportamento do consumidor. O comportamento da indústria a gente já sabe qual é, mas o comportamento do consumidor, porque eu noto assim, Alexandre, o Morning Alexandre, mas que a forma de consumo dessa galera mais jovem, dessa geração, e não é um demérito, é porque tudo foi mais facilitado para eles não são tanto de ir atrás de coisa nova, porque as coisas vêm com muita facilidade. Vem mais fácil, mascado, né? Olha o sacrifício que a gente tinha que fazer de ficar escutando às vezes horas e horas de rádio para gravar uma música. É o romantismo aquele que a gente estava falando, né? Porque da nostalgia que a gente estava falando. Quando vem muito mascado é braba. E essa geração, ela não precisa... as coisas vêm muito fáceis para elas. Eu sempre falo isso da poesia, né? Da leitura. A própria tecnologia facilita, né? Pra gente ouvir isso aqui na rua, a gente precisava de um aparelho que era 3 vezes o tamanho disso aqui e consumia 500 pilhas em uma semana. Cara, essa geração nem sabe o que é. O melhor presente que eu ganhei na minha infância foi um Walkman. Walkman, aí dava pra sair pra rua, né, pra ouvir. Aí escutava a fita. Com um fone gigantesco também, né? Não, o meu era pequenininho, mais discreto, né? Mas ali eu fazia tudo. Escutava jogo, futebol e eu ficava ouvindo música o dia inteiro com o Walkman. Foi o melhor presente. Tipo, eles não fazem nem ideia. Já era coisa de bitolado. A pessoa já ficava num mundo paralelo ali. Mas cara, não tenha dúvida que a coisa muito mascada, ela cada vez vai dificultar mais, né? Ou seja, tu não tem como te
te encantar por algo que tu não prestou atenção, assim. E que tu não se esforçou para conseguir, né? Mas é interessante, eu fico satisfeito em que sentido? O cara que é músico, que tá na estrada, que chegou de viagem, veio aqui gentilmente gravar conosco, tá otimista, então não sou eu que o consumidor que tem que pensar que não, que o caminho, né? Mas é isso que eu quis dizer, assim, imagina hoje eu aperto num botão e escuto o disco que eu quero, a hora que eu quero, cara. É só uma questão de personalidade mesmo, por isso que eu sou otimista, assim, porque eu não consigo acreditar que só eu viva nesse mundo tão bacana, né? Tudo bem, isso que eu digo, a gente escuta coisas boas, cara. A gente tem a condição de trocar de estação, entendeu? De não escutar isso e escutar aquilo, ou de ver isso e não ver aquilo, né? É normal, assim, né? Tem gente que odeia novela, mas tem gente que ama novela, é assim mesmo. Né? E é isso que eu acho bacana no mundo de hoje, assim, a gente conseguir ter a individualidade, assim. Claro, vivemos no plural, vivemos em sociedade, mas cada um na sua, sabe? Cada um fazendo o que tem vontade, cada um fazendo o que tá a fim de fazer. Isso eu acho que é a parte boa dos dias de hoje, né? Sem avacalhar, por favor, não precisa ficar quebrando as coisas. Pessoal, vou agradecer muito a presença de vocês aqui. O pessoal que nos assiste, por favor, não pense que somos pessoas rancorosas que só gostam do passado. Nada. A gente só está aqui lembrando, né, do tempo que eu e Quintana, por exemplo, a gente acha que é da última geração que brincou na rua, né? Então a gente tem um pouco dessa... isso também faz falta, né? Um pouco dessa saudade daqueles tempos, né? Mais terra, mais grama, mais água. Mais pé no chão, né? Essa galera vai ter que dar uma mexida mesmo, isso é verdade. Ficar muito no concreto não faz bem. Né? E eu agradeço novamente a participação de vocês, agradeço a participação e a presença de vocês que estão aí nos assistindo. Eu reforço que se você conhece algum artista, tem um trabalho autoral aqui de Santa Maria da região, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. Vamos colocar esse trabalho na tela da UFN TV. Eu me despeço, mas antes tem mais Pinto Horror aqui no Estúdio Cultural. Valeu e eu vejo vocês na semana que vem. Um prazer aí, sempre que quiserem, por favor, tamo aí, tá? Prazerzão ver vocês aí. Massa, um abraço aí. Vamos lá, vamos de Espelho nos Olhos. Eu vejo nos olhos o rosto de quem ama e a segurança de saber que tu é assim. Um jeito doce de dizer tudo o que pensa, esperando um gesto, um toque que ensine isso a mim. Às vezes penso em dizer coisas que nem mesmo sei, nem que eu não possa contar. Eu escondo dos olhos a parte que reclama desse poder que tu exerces sobre mim. E o tempo todo eu me recordo da cama, e é o que me faz saber que esse amor não vai ter fim. Não, às vezes penso em dizer coisas que nem mesmo sei, nem que eu não possa contar. Levo a vida numa história onde não existe lei, e agora eu vou me lembrar. Vejo meu rosto nos teus olhos e a magia de saber te amar. Por tua causa eu me entrego e fecho a porta para quem for. Eu estou ao seu dispor. Massa, gente. Um abraço.